Em 2021, os Correios pareciam invencíveis. Lucro recorde de 2,2 bilhões de reais, eficiência em alta e a sensação de que o pior já tinha ficado para trás. Mas, em apenas 4 anos, tudo virou de cabeça para baixo. Em 2025, a mesma empresa que simbolizava estabilidade se tornou o maior prejuízo entre as estatais brasileiras. 4,3 bilhões de reais de rombo em apenas 6 meses. O que aconteceu nesse intervalo tão curto e tão caro? Por trás das planilhas, existe uma história que o país preferiu não encarar. Durante séculos, os Correios foram a espinha dorsal da integração nacional, entregando cartas, vacinas, urnas eletrônicas e esperança onde o mercado nunca quis chegar. Mas o que antes era símbolo de soberania, virou um peso insustentável. A mesma missão que conectou o Brasil passou a afundar a própria estatal. Decisões do governo cortaram receitas, gestões internas acumularam passivos, e um modelo legal que exige universalização, sem compensação, transformou a empresa num sistema que sangra para continuar existindo. Hoje, 85% das agências dão prejuízo, e o patrimônio líquido já é negativo. Manter o serviço público virou uma luta pela sobrevivência. Como uma instituição que atravessou impérios, ditaduras e crises chegou a esse ponto? E quando esse fio começou a se romper? Para entender o colapso, a gente precisa voltar no tempo, ao momento em que os Correios deixaram de ser apenas um serviço essencial e começaram a se tornar um risco sistêmico para o país. Por mais de 3 séculos, os Correios foram um dos pilares silenciosos da integração nacional. Uma empresa que atravessou impérios, ditaduras e crises econômicas, com uma missão que nunca mudou: conectar pessoas, negócios e regiões, mesmo onde ninguém mais chega. Em um país continental, a presença física dos Correios em todos os 5.567 municípios é, antes de tudo, uma operação de Estado, não apenas uma empresa logística. Essa capilaridade deu aos Correios o papel de mediador social: levar carta, vacina, urna eletrônica e esperança a lugares onde o mercado jamais chegaria sozinho. Mas o que começou como símbolo de soberania e coesão territorial, hoje carrega o peso de uma missão que custa caro demais. No papel, a universalização dos serviços postais é o coração da estatal. Na prática, significa manter agências e equipes em cidades pequenas, mesmo quando a conta não fecha. Segundo o relatório de administração de 2024, apenas 15% das agências dos Correios dão lucro. As outras 85% operam no prejuízo e só continuam abertas porque são sustentadas pelo dinheiro que vem dos serviços mais rentáveis da empresa. Ainda assim, o custo da universalização representa cerca de 27% de todos os gastos da empresa. É como manter um hospital aberto em cada cidade. Salva vidas, mas a conta não fecha sem subsidiar as unidades deficitárias, diz o relatório. Durante a maior parte da década de 2010, a estatal viveu um ciclo de reestruturação e modernização. Foram anos de oscilação entre planos de eficiência, concursos e expansão digital. O ápice desse esforço vem em 2021, quando os Correios registraram o lucro líquido de 2,276 bilhões de reais, o maior resultado em quase uma década. O desempenho foi impulsionado pelo avanço das receitas com encomendas, o aumento do comércio eletrônico durante a pandemia e um rígido controle de custos. Era o auge de um ciclo que sugeria fôlego e recuperação, após anos de instabilidade. Naquele mesmo ano, outro movimento mudaria o rumo da história da empresa. Em abril de 2021, o governo federal publicou um decreto que incluiu os Correios no Programa Nacional de Desestatização. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social foi nomeado responsável por estruturar a venda do controle acionário e a concessão dos serviços postais. Era o início de um debate que, desde então, divide opiniões entre economistas, servidores e a população. Privatizar um serviço essencial ou reformar seu modelo para garantir sustentabilidade? A discussão sobre privatização ganhou força justamente quando os Correios demonstravam capacidade de competir.
Em 2021, a estatal não apenas fechou no azul, como também reforçou sua estrutura de ativos, com imobilizado superior a 6,7 bilhões de reais e patrimônio líquido de 2,2 bilhões de reais. O desempenho foi impulsionado pelo avanço das receitas com encomendas, o aumento do comércio eletrônico durante a pandemia e um rígido controle de custos. Era o auge em ciclo que sugeria fôlego e recuperação, após anos de instabilidade. Os anos seguintes seriam o teste de fogo dessa equação. À medida que o mercado digital crescia e empresas internacionais ganhavam espaço, as margens de lucro da empresa começaram a encolher. O relatório de administração de 2024 aponta que os serviços internacionais, antes uma das principais fontes de receita, foram duramente afetados por mudanças regulatórias e pelo aumento da concorrência. O mesmo ocorreu no segmento de mensagens, que perdeu relevância com a digitalização completa das comunicações. Na virada para 2024, o cenário havia mudado completamente. O que antes era superávit se transformava em déficit, e o que parecia estabilidade virou um sistema à beira do colapso. O modelo de universalização, pilar de integração nacional, passou a ser também o maior gargalo financeiro da empresa. O equilíbrio entre função pública e viabilidade econômica se tornou insustentável. Como uma empresa que lucrou bilhões em 2021 se tornou o maior símbolo da crise das estatais em 2025? O colapso não tem uma causa única. Ele é o resultado de 3 forças que se chocaram: decisões regulatórias que drenaram receitas, administrações que postergaram a modernização e um modelo que exige presença nacional sem oferecer os recursos para sustentá-la. Em 2024, os números começaram a gritar o que já se percebia nos bastidores. A conta da universalização não cabia mais no modelo econômico da estatal. Segundo o relatório de administração de 2024, o resultado líquido foi um prejuízo de 2,59 bilhões de reais, contra 634 milhões negativos em 2023, reapresentado. O patrimônio líquido ficou negativo em 4,355 bilhões de reais e o ativo total caiu 11,2% para 16 bilhões de reais. Despesas, mais 7,9%. Receitas, menos 0,89%. O problema não era apenas conjuntural, era estrutural. Até 2021, a estatal havia provado ser capaz de gerar lucro expressivo, 2,276 bilhões de reais, segundo as demonstrações contábeis. 3 anos depois, o balanço mostrava um tombo sem precedentes. A engrenagem que financiava a missão pública passou a sangrar em todos os lados. O tombo de 2024. O relatório detalha a origem do colapso: queda de 1,74% nas receitas de vendas e serviços, com recuo nas linhas internacional, menos 531 milhões de reais, e mensagem, menos 157 milhões de reais. Encomendas, subiu 157 milhões, mas foi insuficiente para compensar. Em síntese, os motores competitivos que bancavam a missão pública perderam tração. As despesas operacionais e administrativas subiram 7,91%, pressionadas por reajustes, manutenção de infraestrutura e o custo da universalização, que já consumia 27% dos gastos. Num país em que 85% das agências são deficitárias, cada real arrecadado sustenta uma rede mantida por dever público, não por rentabilidade. O rombo que assusta. Se 2024 foi a deterioração, 2025 foi o colapso. Segundo o portal G1, em 6 de setembro de 2025, os Correios somaram 4,3 bilhões de reais de prejuízo só no primeiro semestre. No segundo trimestre de 2025, 2,6 bilhões negativos, quase 5 vezes o segundo trimestre de 2024. O primeiro trimestre registrou 1,7 bilhão negativo, o pior começo desde 2017. A estatal apontou 3 fatores: 74% de aumento nas despesas com pessoal e precatórios no semestre, reajuste para 55 mil empregados e aumento de dívidas judiciais. Além disso, a chamada taxa das blusinhas, tributação de importações de baixo valor, derrubou as encomendas internacionais, uma das últimas linhas de receita resilientes. O quadro se insere num contexto mais amplo. Em 2025, as estatais federais acumularam 8,3 bilhões de reais de prejuízo entre janeiro e agosto, o maior desde 2001. Mais da metade concentrada nos Correios, que anunciaram um plano de reestruturação, investimentos e respostas internas.
Mesmo na crise, houve reação. Em 2024, a empresa investiu 830 milhões de reais em frota, manutenção e sustentabilidade. Iniciativas defensivas focadas em manter o serviço e a qualidade, com baixo impacto imediato na receita líquida. E, sob estresse financeiro, manteve a vocação social. Atuou na logística de doações durante as enchentes no Rio Grande do Sul. É o lado humano de uma empresa que precisa sobreviver, mas não pode abandonar sua missão pública. O nó estrutural. Missão versus sustentabilidade. O relatório de administração de 2024 é explícito. Apenas 15% das agências são superavitárias. O restante é custeado pelas operações concorrenciais. A universalização é um dever legal e caro. Sem subsídio direto da União, nem mecanismo de compensação, qualquer choque em receita ou custo empurra a estatal mais fundo no vermelho. Privatização e reestruturação. O que houve e o que pode voltar. O decreto de 14 de abril de 2021 incluiu os Correios no Programa Nacional de Desestatização, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social responsável pela venda do controle e concessão dos serviços. O debate retornou em 2025, com o prejuízo recorde das estatais. Caminhos em discussão sem juízo de valor, reequilíbrio regulatório dos importados de baixo valor, revisão do financiamento da universalização, fundo ou mecanismo de compensação, parcerias, concessões segmentadas ou retomada do debate de venda de controle. Em 2025, o senso de urgência mudou a régua. 4,3 bilhões de rombo não é alerta, é ruptura. Com patrimônio líquido negativo e passivos crescentes, os Correios viraram risco sistêmico, pressionando o balanço do setor público. Depois de tanto desgaste, o que ainda pode ser salvo? Há futuro ou chegamos ao ponto sem volta? Há futuro, mas ele depende de escolher um caminho e financiá-lo de verdade. O modelo atual, sozinho, não se sustenta. É preciso reestruturar, rever regras e criar compensações para a missão pública. Os números são duros. Entre 2021 e 2025, os Correios foram de 2,2 bilhões de reais de lucro a 4,3 bilhões de reais de rombo. O caso virou símbolo do desequilíbrio estrutural das estatais brasileiras. A lição é direta. A missão pública é valiosa, mas tem preço. Apenas 15% das agências dão lucro e a universalização consome 27% dos gastos. Sem fundo ou subsídio, o sistema sangra. O biênio 2024-2025 combinou choque regulatório, escalada de despesas, com pessoal e precatórios e acúmulo de passivos. A tempestade perfeita que empurrou a estatal ao limite. Daqui para frente, a decisão é tríplice: reequilibrar a regulação dos importados de baixo valor, criar um fundo para bancar a universalização, abrir parcerias e concessões, ou retomar a privatização iniciada em 2021. Qual caminho você acha mais sustentável? Fundo para universalização, parcerias privadas ou venda de controle? Deixe sua opinião nos comentários.